Copom faz a primeira reunião do ano. Logicamente, todo mundo está na expectativa da taxa de juros, conhecida como Selic. E nós vamos conversar agora com o Leandro Petrocas, que é mestre em finanças e sócio da Quantset. Leandro, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos que acompanham o Jornal Nova Brasil. Prazer falar contigo novamente. Muito obrigado. Leandro, aquela pergunta que não quer calar. O que é que vai acontecer nessa reunião, se é que você tem aí a bola de cristal? Bom, vamos lá, né? Bola de cristal nós não temos, mas há um consenso de mercado, Heródoto, que vai apontar para um corte de 0,5 ponto percentual, né? Ou seja, uma redução da taxa Selic dos atuais 11,75 para 11,25, né? E mantido esse cenário de inflação controlada, sem nenhum risco muito imprevisto atuando nas próximas reuniões, a expectativa minha e do mercado também é de continuidade do movimento de corte, ou seja, quem tem dinheiro rendendo a uma taxa Selic vai ver uma ligeira redução, né, na rentabilidade, vai ver uma ligeira redução ali nos ganhos com os juros, que é um movimento que já começou em agosto do ano passado, inclusive. Leandro, porventura, então, como você diz, o mercado espera que ela caia 0,5 ponto percentual. Essa diminuição seria em dose homeopática ou seria possível fazer uma diminuição maior, haja vista que você disse que a inflação está sob controle e, salvo engano, ainda a taxa real de juros no Brasil é uma das mais altas do mundo? O passo, né, a velocidade com que o Banco Central está reduzindo, implementando essa redução da taxa Selic, me parece bastante apropriado. Porque se o Banco Central acelera muito essa redução, né, de repente promovendo, ao invés de um corte de 0,5 ponto percentual para 0,75, por exemplo, o mercado pode reagir de forma muito abrupta e gerar muita demanda. Né, e demanda por produtos e serviços é per si, né, é por conta própria, um próprio item inflacionário. Tá? Então, poderia ser feito de forma mais rápida, sim, mas me parece que essa conduta um pouco mais conservadora do Banco Central, via reuniões do Copom, me parece adequado. Então, hoje a gente fala de corte de 0,5 ponto para as próximas reuniões, né, inclusive com o Boletim Focus dessa semana, Heraldo, estou apontando para uma taxa final em 2024 na casa de 9%, ou seja, ainda há bastante espaço para novos cortes, porém, me parece que tem sido feito num ritmo bem adequado. Leandro, essa redução realmente acontecendo, isso vai impactar que tipo de investimento? Por exemplo, pessoal que tem Tesouro Direto, CDI, enfim, outras aplicações, quais seriam as mais impactadas na sua avaliação? Perfeito. Todo título que está atrelado ao pagamento relacionado, né, ao CDI, né, o CDI é um certificado de depósito interbancário, ele anda juntinho ali com a Selic, por assim dizer. Então, por exemplo, um CDB que paga hoje uma taxa de 100% do CDI, ele vai pagar um pouquinho, vai continuar pagando 100% do CDI, mas em termos nominais um pouquinho mais baixo. Né? Então, CDBs, o título do Tesouro atrelado à taxa Selic, que inclusive se chama Tesouro Selic, passa a pagar menos, e por outro lado, os títulos pré-fixados, né, que são aqueles que têm uma taxa fixa já contratada no momento da compra, esses já começaram a se valorizar lá atrás, né, quando o mercado entendeu que aquela Selic a 13,75 já parecia ser o topo de ciclo, que ali começariam os cortes. Quem pegou pré-fixado lá atrás conseguiu garantir taxas bem interessantes, 15%, 16% ao ano. São taxas que hoje já não existem, haja visto que o ciclo de corte já começou. Então, do ponto de vista bem objetivo, os principais investimentos, né, que vão sentir essa redução são aqueles atrelados ou ao CDI ou à taxa Selic. Leandro, simultaneamente a gente divulgou, todos estão divulgando, o déficit das contas do governo do ano passado. Um déficit muito grande. O segundo maior déficit desde a série histórica. Isso pode impactar uma decisão do Banco Central ou não?
Olhando para 2023, que é uma retrospectiva, né, uma fotografia do que aconteceu no passado, não me parece que isso seja um ponto decisivo para o Copom nas próximas reuniões. Agora, sem dúvida alguma, que o Copom vai olhar muito para o orçamento 2024 e quais são as medidas que o governo vai conseguir apresentar para as casas legislativas e também costurar acordos de modo que consiga aprovar e implementar reformas e medidas que visem principalmente o aumento da arrecadação, né? Me parece que o mercado está olhando com certo ceticismo para a arrecadação de 2024. Ou seja, olhando para 2023, sem dúvida alguma que um número divulgado ontem, inclusive, né, de um déficit primário, né, que equivale a 2,1% do PIB, é bastante elevado. Agora, qual será o cenário 2024 e 2025? É isso que o Copom deve focar, é isso que possivelmente o Copom venha sinalizar uma preocupação em relação à arrecadação e gastos daqui para frente. Se não me engano, a área econômica do governo promete um déficit zero em 2024, não é isso? A promessa é nessa linha, né? Mas olhando para 2023, a gente já percebe que a realidade é um pouquinho mais dura, né? O mercado, fazendo conta fora das contas do governo, trabalha com algo em torno de 0,8% a 1% do PIB, como sendo um número factível e ainda até mesmo bom e aceitável. O déficit zero para o ano que vem me parece ser um pouco fora da realidade, por assim dizer. Leandro, aproveitando o seu conhecimento e olhando um pouco para o mercado agora acionário, essa falência aí decretada pela Justiça de Hong Kong, da multiempresa chinesa, a Evergrande, isso chega a afetar o mercado acionário brasileiro ou está mais relacionado com Ásia, Europa, por aí fora? Não, a falência per se ela não afeta diretamente o mercado brasileiro, mas ela levanta mais dúvidas ainda sobre qual é a real capacidade da China de crescer a níveis tão elevados igual nós vimos nos últimos anos, né? Nós temos ali uma série de empresas brasileiras, a Vale, sem dúvida alguma, é o principal nome, que exporta muito minério para a China, e já vem, inclusive, as ações da Vale caindo em 2024, mesmo com uma alta acumulada nos últimos meses do minério. Ou seja, o mercado olha para a China hoje como uma grande caixinha de surpresa. Quanto que a China vai conseguir crescer de forma sustentável e saudável, sem depender a todo momento de estímulos, né? Porque estímulo do governo é um dinheiro que você injeta de forma pontual, né? Isso gera crescimento, isso gera demanda por produtos e serviços, mas, por outro lado, o mercado está fazendo muita conta e se colocando muitas dúvidas em relação à real capacidade da China se manter como a segunda maior economia do mundo. Então, esse é um ponto de atenção. A Evergrande pode ser uma primeira sinalização de um arrefecimento da economia chinesa, e aí sim, numa deterioração de cenário, né, numa piora de cenário para a China, sem dúvida alguma que o Brasil pode ser afetado, especialmente essas empresas que exportam os seus produtos para lá. Perfeito. Leandro, muito obrigado. Obrigado, Heródoto. Prazer falar com você. Grande abraço e bom dia a todos. Muito obrigado. O Leandro Petrocas, que é mestre em finanças, aí conversando conosco, dando uma geral em cima, a partir, então, da definição da taxa de juros, que, como ele explicou, deve cair 0,5 ponto percentual. Começa hoje, termina amanhã, como sempre, 6 da tarde, todo mundo divulga. No dia seguinte, as pessoas começam a olhar, né, se realmente isso foi nessa ou naquela direção. Está aí de uma forma bastante simples, didática, para a gente poder entender, principalmente as pessoas que têm algum tipo de investimento.